É um pouco assustador. Sempre acontecem coisas que movimentam o mundo inteiro e pouco tempo depois a gente descobre que algo semelhante já havia sido previsto nos Simpsons há anos ou até décadas. Hoje queremos mostrar para vocês exatamente essas previsões que demonstram que os Simpsons acertaram de forma surpreendente muitas vezes. Então, sem enrolação, vamos logo começar. Vamos começar com uma previsão dos Simpsons que foi incomumente específica. Em um episódio de 1996, a série falava sobre o grupo de hip hop Cypress Hill, uma banda de rap que na época era famosa principalmente na cena de gangues de Los Angeles e que eventualmente se tornou cada vez mais conhecida. No episódio dos Simpsons ocorre uma cena bastante bizarra, em que o grupo de hip hop, sob efeito de maconha, se apresenta, mas não para fãs de hip hop, e sim em uma sala de concerto clássica, tocando junto com a renomada Orquestra Sinfônica de Londres. Quando o episódio foi ao ar, os membros da banda zombaram dos Simpsons e não levaram a apresentação de sua banda muito a sério. Curiosamente, algumas semanas atrás, aconteceu que a mesma Orquestra Sinfônica em Londres queria tocar algo mais moderno e estava procurando uma banda de hip hop para colaborar. Então, 28 anos depois, eles acabaram se voltando justamente para o Cypress Hill, que aceitou o convite. Assim, a banda realmente se apresentou em Londres e tocou com a mesma orquestra na mesma sala de concertos, como havia sido previsto nos Simpsons muitos anos antes. O mais curioso é que o organizador da orquestra que convidou o Cypress Hill para o concerto não sabia absolutamente nada sobre o episódio dos Simpsons, provando mais uma vez que os criadores da série realmente previram o futuro. Mas tem outra previsão de 2008 que parecia completamente utópica no momento da transmissão. No episódio Essa Abelha que eu chamo de Monty, o bilionário e empresário americano Richard Branson é mostrado relaxando como astronauta em sua própria nave espacial. Na época, Richard Branson nunca havia ido ao espaço, e viagens espaciais privadas ainda eram completamente impensáveis. Após a exibição do episódio, Richard Branson declarou várias vezes que queria muito viver a experiência. Porém, não estava claro se e quando isso seria possível para um bilionário. Foi em 2021 que finalmente a previsão dos Simpsons realmente se concretizou. Richard Branson viajou como o primeiro turista espacial em uma nave, tornando mais uma profecia dos Simpsons realidade. Ainda mais incrível é o que os acontecimentos do episódio dos Simpsons O Peixe de Três Olhos, da segunda temporada de 1991, também se tornaram realidade. Nesse episódio, Bart e Lisa vão pescar em um lago perto de uma usina nuclear e capturam um peixe de três olhos. Eles são então observados por um jornalista, e como um peixe de três olhos é algo completamente absurdo, o jornalista faz uma reportagem, tornando o peixe conhecido mundialmente. Mais tarde no episódio, é revelado que os resíduos tóxicos da usina nuclear são responsáveis pela mutação. Mas o que era apenas uma piada nos Simpsons tornou-se realidade em 2011, exatamente 20 anos após a exibição do episódio. Naquele ano, pescadores na Argentina capturaram um peixe mutante com 3 olhos em uma represa. E como era de se esperar, o peixe também se tornou conhecido mundialmente na vida real. Além disso, o lago argentino também está localizado perto de uma usina nuclear, onde foi descoberto que a água de resfriamento contaminada era a causa dos defeitos genéticos nos peixes. Mas embora muitas previsões dos Simpsons se tornem incrivelmente reais, também há algumas que erram de forma espetacular. Como, por exemplo, no episódio O Casamento de Lisa, de 1995, onde os Simpsons visitam uma vidente. Ela olha para o futuro e relata que Lisa se casaria em 2010. No episódio, então, vemos os acontecimentos em torno do casamento de Lisa em 2010, e o famoso Big Ben em Londres não tem mais um mostrador clássico, e sim um visor digital. Mas como a gente bem sabe,
Isso obviamente nunca aconteceu. Assim como outra previsão assustadora do mesmo episódio, que felizmente não se concretizou. Em 2010, Bart e Ralph encontram Ned Flanders, que havia ficado cego. Segundo o episódio, ele havia feito uma cirurgia a laser nos olhos no início dos anos 2000, quando esses tratamentos começaram a se popularizar, e todos os pacientes perdiam a visão 10 anos depois. Na realidade, no entanto, a cirurgia a laser nos olhos mostrou não ter efeitos negativos a longo prazo. Pelo contrário, os benefícios da operação são duradouros. Outra previsão errada envolvia a atriz americana Delta Burke, que era muito popular nos Estados Unidos durante os anos 80 e 90. No episódio O Crime Não Compensa, de 1991, uma vidente que ajuda o chefe Wiggum em um caso de desaparecimento diz a ele que a atriz e seu marido se separariam em breve. Wiggum fica chocado, dizendo que eles pareciam muito felizes para se separarem. Na vida real, Delta Burke estava casada há apenas 2 anos na época, mas até hoje, 33 anos após a exibição do episódio, a atriz e seu marido ainda estão felizes juntos. Como vocês podem ver, os Simpsons nem sempre acertam, mas ainda acertam com uma frequência impressionante. A precisão da série em suas previsões sobre Donald Trump é quase assustadora. Repetidamente, eventos envolvendo o político preditos nos Simpsons se tornaram realidade. A previsão mais espetacular e inacreditável ocorreu no episódio O Futuro de Bart, onde Lisa se torna presidente dos Estados Unidos, sucedendo Donald Trump. Como sabemos, Trump realmente se tornou presidente em 2017. Além disso, quando ele assumiu a presidência, outras previsões dos Simpsons também se concretizaram. Por exemplo, no quarto de Trump havia um cartão de sair da prisão, mesmo que na época ainda não houvesse qualquer indicação de que Trump pudesse ser acusado ou condenado. No final, ele quase escapou da prisão. Trump queria participar de um episódio dos Simpsons e dublar a si mesmo, como muitos outros famosos já fizeram. No entanto, os criadores da série recusaram a ideia. O curioso é o que aconteceu depois da recusa. Um dos roteiristas dos Simpsons lembrou que o principal desenhista da série brincou dizendo que só trabalharia com Trump se fizessem um episódio onde Sideshow Bob o eliminaria. Isso não aconteceu, mas logo após o pedido de Trump, houve uma cena no episódio A Confissão Secreta que, de forma chocante, lembrava o verdadeiro atentado contra Trump. Exceto que, em vez do candidato republicano, era Lisa quem estava no púlpito. Como no atentado contra Trump, o atirador estava em um prédio próximo, com uma distância quase idêntica à real. E a maneira como Lisa se esquivou do tiro, movendo a cabeça e o corpo no momento certo, é muito semelhante ao verdadeiro atentado contra Trump. A semelhança foi tanta que o canal inglês Channel 4 interrompeu a exibição do episódio quando ele foi ao ar logo após o verdadeiro atentado. Interessante também é o que os Simpsons prevêem para o futuro próximo. Por isso, vamos mencionar rapidamente 3 previsões que podem se tornar realidade ainda esse ano ou em breve. Primeiro, vamos falar sobre a presidência. Após o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retirar sua candidatura, a vice-presidente Kamala Harris agora concorre pelos democratas. Em 2000, ela ainda não tinha ambições nessa direção e trabalhava como promotora. No episódio de 24 anos atrás, O Futuro de Bart, em que Lisa se torna presidente dos Estados Unidos, vemos uma possível previsão de que Kamala Harris também poderia se tornar presidente. E a gente não está falando apenas do fato de ambas serem mulheres. No episódio, Lisa, como presidente, veste um terno roxo e um colar de pérolas, o que é surpreendente, pois esse traje é quase idêntico ao que Kamala Harris costuma usar em público. Se você não acredita nisso, basta comparar. O colar de pérolas e a cor do terno são incrivelmente semelhantes.
Mas isso pode ser só uma coincidência, né? Outra previsão que parecia completamente absurda na época também tá no mesmo episódio. Homer e Marge comem comida virtual. Eles mastigam cabos enquanto usam óculos de realidade virtual, simulando uma experiência de sabor. Na verdade, a pesquisa nessa área já avançou muito. Através de óculos de realidade virtual e acessórios, o projeto Project Nourished já permite que as pessoas mastiguem objetos sem sabor impressos em 3D, enquanto cheiros, imagens, sons e texturas artificiais criam a sensação de que estão comendo um prato gourmet. Isso não é apenas uma brincadeira. Quando a tecnologia estiver madura, poderá ser usada para fazer as pessoas comerem alimentos saudáveis, como vegetais, enquanto têm a sensação de estar comendo fast food gorduroso, como hambúrgueres, facilitando uma alimentação saudável. Também parecia impossível em 1992 a previsão sobre o Baby Translator, um dispositivo que traduz o balbuciar dos bebês para uma linguagem normal, feita no episódio O Meio-Irmão Desaparecido. Hoje já existe o Cry Translator, um aplicativo que analisa o choro e os sons dos bebês e indica se o bebê está com fome, dor ou sono. Embora a tradução completa ainda não seja possível, a tecnologia está avançando rapidamente graças à inteligência artificial. Se você quiser ver mais previsões dos Simpsons que podem se tornar realidade em 2024, não deixa de conferir nosso vídeo extra sobre as previsões para esse ano. Não esquece do like, de se inscrever no canal e até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.